Artrite psoriásica. O que eu preciso saber sobre isso? Meu nome é Marcela Mello, eu sou médica reumatologista e nesse vídeo de hoje eu vou tentar fazer um resumão sobre essa condição clínica que merece ser rapidamente diagnosticada e tratada. Bom, pessoal, primeiro a gente vai falar sobre a psoríase, né? A psoríase é uma doença de pele autoimune, crônica, que causa placas avermelhadas, descamativas, às vezes elas ficam até um pouco crostosas, coçam bastante e que podem aparecer em qualquer região do corpo. Couro cabeludo, pés, mãos, joelhos, cotovelos, mas também em áreas como unhas, entre as nádegas, na virilha. Todas essas regiões podem ser acometidas pela psoríase. Muitas das vezes, os pacientes não contam que têm essa doença, porque eles acreditam que a psoríase é uma condição emocional. Ficam ansiosos e as lesões de pele aparecem. Depois isso melhora e ele nunca mais olha. Mas por que é importante vocês sempre comunicarem aos seus médicos que vocês têm ou já tiveram a psoríase? Porque essa é uma doença que pode gerar manifestações extra-pele, ou seja, outras estruturas do corpo também podem ser inflamadas em pacientes com psoríase. E quais são elas? É aí que entra o reumatologista. As articulações, elas podem ser afetadas pela doença. Aí a gente troca o nome e chama de artrite psoriásica. Como que é isso, doutora? Bom, o paciente com história passada ou atual de psoríase passa a desenvolver dor nas articulações. Aquela dor tipicamente pela manhã, com rigidez, inchaço e dificuldade de realizar os movimentos. Pode ser nas mãos, nos pés, no cotovelo, no punho, mas também pode haver o acometimento da bacia, ali na região das sacroiliacas, em que o paciente acorda com muita rigidez e dor pela manhã e precisa de algumas horas do dia se movimentando para que essa dor dê uma aliviada. Também pode haver o acometimento da coluna, tanto na cervical quanto na lombar e também na torácica. Então, se você tem psoríase e está apresentando algum tipo desses sintomas, é muito importante que você vá a um reumatologista, mesmo que nenhuma doença de pele esteja ativa. A gente tem que checar. Outra estrutura que pode ser acometida são as ênteses. Quais são os locais mais comuns de entesite? Os cotovelos, que a gente chama de epicondilite, a sola do pé, que é a famosa fasciite plantar, e ali o tendão do calcâneo, o tendão de Aquiles, que pode ficar vermelho, grosso, assim, alargado e bastante dolorido. Pode haver ainda uma situação chamada de dactilite. O dedo fica igual uma salsicha, a gente chama de dedo em salsicha. Ele fica inchado, vermelho e bastante doloroso. Os olhos também podem ser afetados. Pacientes com psoríase e artrite psoriásica podem ter uveíte, esclerite ou episclerite. Então, se você tem a doença de pele ou já teve lesões no passado e está apresentando novos sintomas nos olhos, como vermelhidão e dor no olho, é super importante procurar um oftalmo e, na sequência, um reumatologista. Como que eu trato a artrite psoriásica? Tanto a psoríase quanto a artrite psoriásica apresentam muitos tratamentos em comum. É super importante essa conversa entre dermatologista e reumatologista para que a gente proponha e comece um tratamento que vai ser bom para os dois lados. Então, a gente pode usar muitas vezes os tratamentos tópicos, né, para ajudar nas lesões de pele, mas falando em remédios sistêmicos que a gente vai tomar ou aplicar, a gente tem o metotrexato, por exemplo, e a gente tem os tratamentos imunobiológicos, que são medicamentos que revolucionaram os pacientes, né, o tratamento de pacientes com psoríase e artrite psoriásica. Então, atualmente, a gente pode usar os inibidores do TNF ou os inibidores de interleucina. São duas classes de medicamento que são muito boas para os pacientes com lesões de pele e doença articular também. Bom, outro detalhe que é importante a gente reforçar aqui é o quanto que tanto a psoríase quanto a artrite psoriásica sem um tratamento adequado,
elas não vão afetar somente ali a pele que fica com a lesão e isso acaba gerando um incômodo, ou a articulação que fica dolorosa e muitas vezes pode evoluir até com uma deformidade. Essas doenças, quando mal controladas, aumentam o risco cardiovascular. Então, no futuro, esses pacientes eles podem ter mais infarto, podem ter mais AVC, eles têm um risco cardiovascular aumentado, além de aumentar os riscos de depressão e outros transtornos mentais nesse perfil de pacientes. Então, pessoal, se você tem psoríase e está suspeitando que pode ter o acometimento articular, ou se não, você tem só a doença de pele e ela não está legal, ela está se mantendo muito ativa, procure um reumatologista para que você possa ser avaliado e o seu tratamento inicial. Nos vemos no próximo vídeo.